Muito bem-vindo, meus amigos. Se inscrevam no meu canal, deixem seu like e nos ajude de forma a continuar trazendo para vocês novos vídeos, novas informações, que vocês possam ter conhecimento. E hoje eu queria pedir a vocês para prestarem bastante atenção, pois vou falar sobre uma coisa que é muito importante, que é sobre batismo, o batismo vicário, ok? O batismo de Jesus Cristo é um símbolo de morte e ressurreição. Assim, somos sepultados na água como Ele o foi, para que assim como Ele ressuscitou, assim também nós ressuscitaremos. Na Bíblia, nós encontramos uma escritura fantástica que nos ilustra sobre isso, tá? Romanos 6, versículos de 3 a 6. Podemos entender melhor os ensinamentos do apóstolo Paulo. Ele disse: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados como Ele pelo batismo da morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, porque se formos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então vem aquela pergunta que muita gente pergunta, né? Por que ser batizado? A maioria dos habitantes na Terra já ouviram ou já leram sobre o conselho no céu. Neste conselho foi tratado sobre o plano de redenção, expiação de Jesus Cristo, queda de Adão e Eva e salvação. Então, para entendermos melhor, veja só, para entendermos melhor, nós vamos falar sobre a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, cujo propósito é levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Ele inclui a criação, a queda e a expiação, juntamente com todas as leis, ordenanças e doutrinas dadas por Deus. Esse plano torna possível que toda a humanidade seja exaltada e viva para sempre com Deus. As Escrituras se referem a esse plano como o plano de salvação, o plano de felicidade e o plano de misericórdia. No Velho Testamento, no livro de Jó, nós encontramos lá no capítulo 38, nos versos de 4 a 7, nós encontramos a verdadeira felicidade. O Senhor, conversando com Jó, dizia: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes?
Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Jó deve ter ficado maravilhado com esta revelação. Agora posso entender por que, mesmo depois de tanto sofrer, ele tenha dito: nu voltarei, bendito seja o nome do meu Senhor. Na verdade, ele disse assim: nu eu vim do ventre de minha mãe, e nu tornarei a voltar. Né? E, de fato, ele tinha um conhecimento pleno do que era a felicidade por conhecer o plano de salvação. Ele conhecia o Salvador e sabia de tudo que iria acontecer no futuro. Por isso, ele tinha confiança o suficiente para não se deixar levar e ser enganado pelas consequências do que estava vivendo, ok? Como vimos, foi estabelecida uma lei que todos devem ser batizados para a remissão dos pecados. Quem crer e for batizado em nome de Jesus Cristo será salvo, mas o que não crer e não for batizado já está condenado. Por causa da lei, muitos justos que não conheceram a Cristo estariam condenados por terem eles morrido sem conhecer. Porém, nosso Pai Celestial, que tudo conhece, deu a seu Filho Jesus Cristo poder para pregar o Evangelho aos mortos, como se encontra no livro de 1 Pedro 4, versículo 6. E também em 1 Pedro 3, 18 a 20. Ok? Então, se nós, ou se as pessoas não têm esse entendimento, encontra isso nas Escrituras, ok? Tudo que precisamos é adentrar as Escrituras, encontrar a resposta e buscar o entendimento da compreensão relativo à doutrina, porque isso é uma doutrina. E é uma doutrina perfeita, porque do contrário, o homem estaria condenado a não ter salvação, a viver na miséria para sempre. Porém, por causa de Cristo, nós temos um entendimento. E a Escritura, muitas pessoas a entendem em tipo de metáforas, né, ou parábolas, mas na realidade elas são literal, porque todas as coisas antes foram criadas primeiro em espírito, depois no físico, né? E todas as pessoas que vêm a esse mundo têm que passar por tudo isso, não tem como não fazer isso, principalmente porque nós sabemos que a morte é inevitável, nós um dia vamos ter que enfrentá-la. Porém, nós temos a esperança de uma salvação por causa de Cristo, por causa de Jesus Cristo. Ele proporcionou tudo isso para nós, tá bom? Então, olha só como a Escritura ela é bem clara. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, porém vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais antigamente foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Bom,
Literalmente, a Escritura está explicando que Cristo pregou aos espíritos em prisão, e lá nesse local estavam estas pessoas do tempo de Noé. Então pergunto eu, as pessoas do tempo de Noé, conhecia Jesus Cristo? Talvez não. Mas elas eram rebeldes devido à situação em que viviam, né? É difícil você acreditar numa coisa porque foi falado por fulano ou cicrano, e as pessoas que não conseguem espiritualidade para ter uma revelação pessoal, fica difícil delas realmente acreditar. Então, era isso que eles viviam nessa época. Mas no meio daquelas pessoas todas, apesar de toda a corrupção, de toda a maldade que existia naquela época, elas tinham algumas pessoas que não eram tão ruins assim, né? E se elas fossem condenadas, nós poderíamos dizer que Deus seria um Deus injusto. Porém, Ele não é um Deus injusto. Por isso, preparou tudo isso para que as pessoas possam fazer, para que as pessoas possam conseguir. E no capítulo 4, no versículo 6, olha só que interessante. Diz assim: porque para isso foi o evangelho pregado também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, porém vivessem segundo Deus em espírito. Tem alguma coisa obscura? Não. Para mim está muito claro. As pessoas que estão mortas estão vivendo segundo Deus em espírito e precisam ser julgadas segundo os homens na carne. Mas para que isso ocorra, elas precisam da remissão dos pecados. E para remir os pecados, ela precisa ser batizada. Concordam? A lei diz que se não for batizado, será condenado. Mas se elas forem batizadas, então elas terão oportunidade de se redimir diante de Deus e serem perdoadas. Correto? Então, o que se faz para isso? Olha só, aqui na Terra nós temos um meio de uma pessoa usufruir de autoridade para representar outra pessoa, certo? Basta que você dê uma procuração para alguém, e esse alguém pode te representar em qualquer parte do país ou do mundo com aquela procuração. Bom, o ser humano que faleceu e não está aqui, ele não tem um corpo presente para que se possa batizá-lo, ok? Porém, eu posso representá-lo. Eu posso ser um procurador desta pessoa, desde que eu tenha o conhecimento de data de nascimento e data de falecimento desta pessoa, eu posso batizá-lo, usando o meu corpo. Porque o corpo físico, não pode entrar em outro corpo físico. Porém, um espírito, ele pode. Por quê? Porque espírito e corpo são matérias diferentes. Então, o espírito pode estar em um outro corpo e pode ser usado um corpo para que as pessoas possam ser batizadas. É como Cristo. Cristo foi crucificado e morto por todos nós. Ele também fez uma expiação vicária. Ele fez uma expiação de todos os pecados da humanidade por nós, coisa que nós não podíamos fazer porque não tínhamos poder para isso. Estaríamos condenados se ele não o fizesse, mas como ele o fez, nós estamos livres. E hoje, em nome dele, nos batizamos para nos tornarmos limpos, ok? E essas pessoas que estão lá no paraíso ou na prisão espiritual, elas podem ser batizadas. Por isso, hoje, a esperança é dada para toda a humanidade e não somente para aqueles que forem batizados. Porque eles também o serão. Bom, estas coisas são verdades eternas, que nós precisamos apenas saber por nós mesmos. Ou seja, todo mundo, toda pessoa neste mundo, que vem a esse mundo, recebe a luz de Cristo. E todas elas têm direito a uma revelação.
Basta só pedir. Por isso que Cristo disse em Mateus, em Marcos, em Lucas, nós encontramos que nós só precisamos fazer uma coisa. Precisamos orar e pedir com fé. No capítulo de Tiago, Tiago 1,5, o Senhor diz: quem tem falta de sabedoria, peçam a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Porém, peça com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada de uma parte para outra parte. Mas, se pedirmos com fé, Ele vai nos atender. E pelo poder do Espírito Santo podereis saber a verdade de todas as coisas. Ok? Então é dessa forma que você vai saber por você mesmo que estas coisas são verdadeiras. Eu presto testemunho delas em nome de Jesus Cristo. Amém. Deixo vocês com esse vídeo e volto a dizer, inscrevam-se no canal e busquem mais sabedoria e conhecimento relacionado. Estarei postando outros vídeos para vocês. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.